diácono, que não é um presbítero, que não é que não é o bispo, um cardeal, que não é o papa, mas é parte integrada do corpo místico de Cristo, certo? Já começou a gravar, porque depois vai estar disponível no canal da Capa Animação Bíblica, tá bom? Então, por isso que vem o termo leigo. E eu gostaria de pegar e colocar essa palavra para vocês, que assim como o Papa Francisco pegou e colocou no Ângelus de domingo, ele pegou e colocou que nós devemos pegar e estar integrados na palavra, né? E também, como pega e fala o documento de Malines, em alguns estudos, pega e fala sobre a questão do leigo também estar presente. A gente deve ter esse cuidado com a palavra, não seguir não só ao pé da letra, como também tem no livro dos parâmetros, para a gente poder entender algumas coisas. Porém, eu pego e trago para vocês 1 Coríntios 12, certo? E que aborda o seguinte: porque o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. E em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeu ou grego, escravo ou livre. E todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste de um só membro, mas de muitos. E disso eu posso pegar e colocar, que foi um tema que a gente abordou muito, né, antes do Cafezinho com o Laicato, em 2017, em nossa arquidiocese, sobre o quantitativo de leigos dentro de nossa Igreja Católica. Basicamente, a gente tem 99% de leigo. Então, o nosso corpo místico, certo? O próprio Cristo, é formado por leigos e leigas. Porém, muitas vezes, esses leigos e leigas, eles não entendem a sua ação, não entendem a sua importância nesse corpo. E nisso eu posso pegar e dizer, conforme também a Escritura, né? Pegar e dizer que tem muito pé querendo ser mão, como também tem muito coração querendo ser cabeça. E nisso, a gente tem que dar essa devida importância. Leigo é leigo. Leigo não vai ser diácono, leigo não vai ser presbítero, leigo não vai ser cardeal, não vai ser bispo. Leigo é leigo. Mas leigo não significa que ele não tem importância. Não, ele tem suma importância para o trabalho, tanto de missão, de evangelização e de ação neste corpo. Por isso, nós, como leigos, nós devemos ser formados para poder entender como é essa ação dentro da igreja. Correto? Todo mundo por aí? Tranquilo? Porém, a gente pega e entra nesse ano de campanha da fraternidade sobre educação e a gente pergunta, como dar essa formação ao leigo? Por isso, a gente precisa de parâmetros básicos para a formação do laicato, né? Que esse conjunto de leigos e leigas é o laicato. Então, nisso, conforme, né, foi desenvolvido pela CNBB, pela Comissão Episcopal Pastoral do Laicato, pela coleção Sal e Luz. Esse livrinho aqui, ó, que todo o conteúdo, certo, que eu vou estar passando para vocês, ou um firmamento, é tudo daqui, do livrinho da CNBB. Se você colocar mais para a sua esquerda, Pronto. Parâmetros Básicos para a formação do laicato. Isso, exatamente. Da CNBB, esse livro? Isso, da CNBB, certo? Da coleção Sal e Luz. Gente, infelizmente, certo? Eu ia pegar e trazer slide para vocês, mas como pegou e teve essa bendita chuva na área metropolitana, então faltou energia. Até agora está sem energia na minha casa. Então eu tive que pegar e vir na casa da presidente do Laicato, Graça Morim, para poder pegar e dar essa formação para vocês. Porque senão não teria nem internet, nem como pegar e destrinchar tudo. Mas aí eu vou passar o máximo, certo? E tirar o máximo de dúvida de vocês, tá bom? Então, continuando, certo? Quando o diácono Pedro falou sobre a questão das divisões. Então, dentro desse corpo místico, certo? Existem os presbíteros, existe o diaconato, existem também os bispos, cardeais, papa, também tem as religiosas e existe também o laicato. Então, esse organismo, certo? Que cuida de todos os leigos e leigas de nosso Brasil,
é a CNLB, certo? Conselho Nacional de Leigos do Brasil. Então, é no CNLB que a gente tem todo esse cuidado. E como a gente pega e fala, nesse tempo que a gente pegou e abordou no Cafezinho com Laicato, o nosso documento de cabeceira, que é o documento 105 da CNBB. Lá vai estar explicando tudo detalhado sobre sujeito eclesial, sobre as dificuldades que a gente pega em conta do clericalismo, sobre a falta de espaço, sobre a importância da mulher. Tudo isso a gente vai ter no documento 105, que é o nosso documento de cabeceira. A gente já estudou. Se você tiver a oportunidade, vai lá no canal da Cap Laicato, certo? AOR, e vai estar lá todos os cafezinhos com Laicato, onde a gente vai fazer toda essa abordagem do documento 105 e você conhecer também os movimentos dentro da nossa arquidiocese. A Etienne pegou e conheceu a gente lá, não foi? Então, já sabe mais ou menos como é o nosso processo de formação. Então, continuando, certo? Então, esses parâmetros básicos da coleção Céu e Luz, certo? E tem uma comissão, um grupo teológico formado tanto por diáconos, por bispos, por leigos, para que possa pegar e facilitar o máximo, para que possa pegar e se entender todo esse conteúdo. Mas voltando à formação, o primeiro ponto em que a gente deve ver é os pressupostos e os eixos transversais. Alex, o que é isso? Então, a comissão ela pegou e fez questão de pegar e detalhar ao máximo, porque muitas vezes tem palavras, certo, que para a gente que está iniciando a parte formativa acaba sendo muito tendo uma certa dificuldade de entender. E isso a gente também entende quando a gente vai ver algumas encíclicas, alguns documentos da CNBB, e justamente eles fizeram todo esse cuidado de mastigar, de mastigar o documento, colocando esses pressupostos e eixos transversais. Então, o primeiro pressuposto é a mística cristã eclesial como fonte. Então, o que quer dizer isso? A mística cristã, certo? E eclesial como fonte é tudo aquilo que convém a parte de mística cristã, tudo aquilo que nos interliga ao Cristo. E a parte eclesial, como fonte, é de lá onde a gente deve tirar o nosso bebê, o como agir, o como proceder. Então, se a gente tem sede como servir, tem sede de saber, então é justamente dessa mística cristã e eclesial que a gente deve pegar e tirar a nossa base. Tem muitas coisas que a gente acaba pegando e fazendo como leigo e leiga em nossas paróquias e nossas comunidades, porque, infelizmente, não tem base, não sabe como pegar e proceder. E, justamente, é nessa fonte, certo? Eclesial e de mística cristã que a gente vai entender, a gente vai ter esse conhecimento. A gente também, outro pressuposto, o humano como lugar. Então, todo ser humano, gente, todo ser humano, ele é um lugar, ele é uma casa comum, assim como diz o Papa Francisco na Laudato Si, certo? Então, todo ser humano, ele tem vários mundos, como também a gente pode pegar e colocar na parte psicológica, a questão das áreas. A gente tem o emocional, tem o psicológico, tem o fisiológico, tem afetivo. Então, tudo isso, certo? Causam lugares, causa conexões. E também a gente tem outros pressupostos. Tem a fé e a realidade como dinâmica, porque por mais que a gente queira alicerces, certo? A nossa fé, ela sempre está no rodízio dinâmico. A gente sempre precisa pegar e estar nesse exercício. E a realidade também. Muitas coisas a gente pega e não vive que nos tira o nosso contexto, que nos tira a nossa base. E cada vez mais a gente precisa pegar e voltar à fonte para beber e cada vez mais se alicerçar, para poder subir cada degrau. Assim como fala Santa Teresa Ávila, sobre os castelos interiores, cada dia mais a gente precisa pegar e adentrar a estrutura do nosso interno para poder externar tudo isso. E tudo isso existe um passo a passo, existem camadas em onde a gente vai subindo. Outro pressuposto, o reino de Deus como horizonte. A gente muitas vezes acaba pegando e vendo o reino de Deus simplesmente como uma forma só horizontal e para cima me esqueci agora. Só ver o reino do céu Vertical. vertical. Isso. Vertical.
Obrigado. Então, só vê o reino do céu na forma vertical, só vertical. Então, só é para subir, 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 subir. E muitas vezes isso vai pegando e criando dentro de nós, cada vez a questão de cargo, a questão de sempre estar por cima e nunca pegar e estar na horizontal. Horizontal é aquilo que o Cristo ele sempre faz, ele sempre exerce. Ele está nesse horizonte. Ele não trouxe o reino dos céus para simplesmente os mais elevados. Não, ele trouxe para os mais humildes, trouxe para todos, igualdade. Então, isso a gente tem nesse horizonte. E o diálogo com como caminho, então, sempre pegar e ter esse diálogo entre as pessoas. Muitas vezes, muitas guerras, muitas contendas, muitas brigas, é porque, infelizmente, a gente quer abreviar o diálogo. A gente não quer que haja esse diálogo. E o sexto ponto de contemplação e o sexto ponto de pressuposto e eixo transversal é a contemplação e a ação como exigência. Essa contemplação de sempre observar como é que está o passo a passo, como é que está esse andar. E depois a ação como exigência. A gente não vai forçar, mas essa ação ela já é uma coisa que vai fluir. Muitas vezes a gente coloca barragens, mas essa ação é uma coisa que vai fluir. E assim acontece quando a gente dá uma boa formação e há uma boa construção pessoal. Por isso, isso são parâmetros básicos para a formação do laicato, são os pressupostos. Então, a gente tem critérios gerais. Tem os critérios hermenêuticos, os critérios históricos sociais, os critérios teológicos, critérios eclesiológicos e critérios pedagógicos. Tudo isso são critérios para que a gente possa pegar e fazer a construção dessa formação de leigos e leigas, certo? Seja onde a gente pegar e estiver. Porque onde tem ação de leigo e leiga, a gente precisa dessa preparação, a gente precisa desses critérios, certo? Então, pressuposto, o que quer dizer? É aquilo que vem antes de tudo. Então, a gente já disse, né, tudo aquilo que vem antes de tudo, sobre essa mística cristã eclesial como fonte, sobre esse humano como lugar, a fé e a realidade como dinâmica, o reino de Deus como horizonte, o diálogo com o caminho, a contemplação e a ação como exigência, certo? E eixos transversais, aquilo que atravessa os conteúdos e os métodos formativos do início ao fim. Então, esses eixos transversais é tudo aquilo que vai estar aqui, ó. Ele vai estar aquilo que vai atravessar do início ao fim. Então, é uma continuidade, aquilo que a gente vai construir, ok? Então, pensar e organizar em um processo formativo significa tomada de decisão. De quem somos e onde nos encontramos na igreja e no mundo. Então, se a gente quer, certo, pensar no processo formativo, a gente precisa pegar e ter essa consciência. Quem somos e onde nos encontramos na igreja e no mundo. O Papa Francisco, ele sempre gosta de pegar e fazer uma análise conjuntiva, né? O nome que se dá. O diácono deve ter mais presença disso, sobre essa análise conjuntiva. E nisso eu gostaria que vocês também, que estão aqui, né, e que você também que está assistindo depois na continuidade no canal da Capa da Animação Bíblica, pudesse pegar e analisar como está a análise de conjuntura desses leigos e leigas que você está preparando essa formação. Onde eles se encontram na igreja? Como é que eles estão no mundo? Qual a consciência que eles têm? Porque tudo isso vai facilitar a nossa construção. Lembra que daí, antes da gente pegar e iniciar todo o contexto, eu perguntei que vocês pudessem se apresentar e o que é que vocês pensavam, o que é que vocês anseiam por essa formação. Então, é necessário que vocês também saibam, tenham consciência disso, do público onde vocês vão atingir. Porque vocês, tendo essa consciência, vocês vão conseguir, certo, alcançar todo o espaço, do início ao fim, certo? Então, o processo exige pensar, organizar, agir em projetos concretos de estudos nas diversas esferas, frentes na vida eclesial. Então, eu gosto muito de pegar e colocar sobre questão de realidades, onde a gente vai agir em projetos. Então, quando a gente estava desenvolvendo, vou colocar em parte prática, certo? O projeto do Cafezinho com Laicato. Então, em 2020,
a gente viu que todo o nosso processo de formação estava parado, né? E a gente tinha um anseio de pegar e fazer alguma coisa ao Laicato. Então, nós nos reunimos, nós fizemos essa análise de conjuntura, pegando e vimos a realidade que estava acontecendo e aquilo que estava ausente. Nisso, nós vimos em fazer lives. Mas lives de quê? Então, vimos a realidade que muita gente não entendia o que era sujeito eclesial, não sabia o que era o documento 105, por mais que a gente tivesse trabalhado em 2017. E novas pessoas que estavam adentrando ao serviço, como presidentes e como coordenadores do laicato nas suas paróquias. Nisso, nós fomos organizando, certo? Pensando como seria pegar e fazer essas lives. A gente pensou, vamos pegar e fazer formações, certo? Informais. Quantas vezes é interessante a gente pegar e tomar, comer alguma coisa enquanto está falando algo importante, não é? Então, basicamente, a gente pensou nessa temática, um cafezinho onde a gente pudesse pegar e trabalhar formações, preposições, trabalhar vários e vários conteúdos que são importantes para a vida do leigo e leigo na igreja, certo? E que tivesse uma leveza, que tivesse uma facilidade e todo mundo na segurança da sua casa. Agora, em 2022, a gente já está na 3ª temporada do Cafezinho com Laicato, onde esse ano a gente vai trabalhar a questão do documento de Aparecida, do sujeito leigo e leiga, na parte de sinodalidade dentro das periferias. Então, isso é uma construção. Então, a gente necessita pensar, organizar e agir em projetos concretos de estudos nas diversas esferas e frentes da vida eclesial. Então, se o leigo que está assistindo às nossas lives, eles têm uma certa dificuldade de entender, a gente procura pegar e colocar de uma forma mais fácil, disso de uma forma informal. E nisso, quando vocês estiverem fazendo a análise de conjuntura de vocês, vendo a consciência daquilo que vocês estão construindo, vocês vão ver o que é importante pegar e falar para esse laicato, o que é importante pegar e se formar para esse cristão leigo e leiga, certo? Então, a mística cristã eclesial como fonte. Então, bora pegar e falar no primeiro pressuposto, né? Em Jesus Cristo, Salvador e Mestre, reside a vida, a fonte da qual nos alimentamos, a verdade, aquilo que cremos, e o caminho, os valores que vivenciamos. Então, em Jesus, certo? Nas Sagradas Escrituras, nos sacramentos, em tudo, a gente vive essa fonte na qual nos alimentamos. Então, é necessário também que o cristão leigo e leiga, ele também possa pegar, sempre estar interligado nessa fonte. A verdade, aquilo que cremos, e o caminho nos valores que vivenciamos. Muitas vezes a gente se perde muito sobre o julgar, mas a gente deve julgar, mas qual o exemplo que eu também estou tomando na minha vida? Eu digo, em questão da minha paróquia, existe uns pequenos grupos, mas isso é lá na minha paróquia, não é de vocês, certo? Que sabem muito bem como pegar e avaliar os pontos negativos, mas esquece os pontos positivos. E nisso eu pergunto, sim, beleza, foram ditos pontos negativos, mas como pode pegar e mudar isso? Como a gente pode pegar e melhorar isso? Porque julgar, cada um de nós sabe pegar e julgar. A gente sabe ver as falhas, mas ver as falhas e cada vez, assim como diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho e ele passa os valores em que vivenciamos, então como podemos avaliar que esse caminho é integral, certo? Então, o humano como lugar. O humano como lugar é aquilo que a gente pega e já sabe. Aquilo que eu peguei e já falei no contexto, certo? Laudato si. Então, qual é a área que você vai atingir? Eu vou falar um pouco do documento de Malines, porque daí é o que eu trabalhei muito ano passado. E ele pega e fala sobre a questão de temática, certo? De renovação carismática como pastoral. E o documento de Malines, ele pega e aborda o seguinte: muitas vezes a gente quer, certo, trazer momentos de espiritualidade onde o cristão leigo e leiga, ele tenha uma ação exacerbada, certo?
essa palavrinha mesmo. Exacerbada, emotiva, que ela sempre pega e chore, que ela tem essa conscientização e tal. E a gente deve pegar e lembrar que formação é consciência, não é uma ação onde você vai fazer as pessoas chorarem, as pessoas pegarem e ficarem emotivas, ou se não se amarem. Não, ela vai criar uma consciência para que ela tenha uma tomada de decisão no seu caminho. E muitas vezes, por isso que é tão difícil a formação. A gente pegar e atingir os leigos e leigas na formação. Porque quantos leigos e leigas vocês conhecem que fogem do caminho? E justamente a formação, ela vai dar forma, ela vai modelar, ela vai estreitar. Porque o que o Cristo pegou e falou, né? O caminho não é largo, o caminho é estreito. Tem mais gente aqui que vai estar entrando. Deixa eu... Eu aqui, não sei. Peraí, isso, gente. Rapidinho. Deixa eu ver. Não. Pronto, retornando. Pronto. Então, quantos eles evitam a formação? Então, uma coisa que a gente deve pegar e abordar bastante, né? Como a gente está apresentando essa formação também para o leigo e para a leiga. Será que a gente está apresentando como um mendigo ou a gente está apresentando como uma forma bem amistosa, uma forma bem vista? Também é necessário que também a gente torne a nossa formação atrativa, que isso possa ser interessante. E a partir desse interesse, a gente justamente vai dando a forma, vai dando molde para que ele possa seguir o caminho, certo? A fé e a realidade como dinâmica. Então, o lugar que vive a fé é neste mundo e não outro. Muita gente pega e coloca o seguinte: simplesmente eu vou pegar e vou fazer o meu melhor, porque no céu é o meu lugar certo. Quem simplesmente só pensa nisso, certo? Está pensando mais uma vez naquela forma vertical. Não está vendo o reino do céu como horizontal, né? Então a gente deve ver o lugar de viver a fé é neste mundo. Então todos os nossos atos, certo? Toda a nossa perspicácia, certo? De ação como formação, a gente deve também trazer a parte testemunhal, a parte que possa pegar e trazer a vivência e o crescimento do leigo, para que ele possa pegar e ter essa visibilidade que aquilo que acontece, aquilo que está sendo passado, também pode ser vivenciado por mim. Que seja uma coisa o quê? Que tenha tato para que eu também possa viver. Se for uma coisa que seja inatingível, então qual a evolução, qual vai ser o caminho que aquele leigo também vai construir? Então, isso são pontos também que a gente precisa ver. Fé e vida. Fé e vida não têm separação, andam juntas. Então, é preciso crer, certo? E é preciso viver. Então, tudo isso não tem separação, é junto. E crer no Deus presente em Jesus Cristo, significa abraçar um projeto de vida e crescer na fé, na esperança e na caridade, em todos os momentos da existência. Então, é necessário que a gente possa crer, certo, nesse Deus presente e abraçar um projeto de vida e crescer na fé. A gente pega e sabe muito bem aquilo que é proposto no documento da Aparecida, uma formação integral, onde cada um de nós está vivendo essa formação integral. O que é que está sendo construído a cada um de nós? E nisso a gente pega e entra como base também que é necessário a formação para o leigo e para a lei. Então, o reino de Deus como horizonte. O reino de Deus é um modo novo de viver na história, como filhos do mesmo Pai, e, portanto, como fraternidade, liberdade e justiça. Então, trazendo também o documento de Aparecida, o querigma, certo? A gente está vivenciando esse querigma no dia a dia, a gente está trazendo ele de forma catequética nas nossas missões, nos nossos serviços. Então,
o reino de Deus, ele tem que ser um modo de viver na história. A gente precisa pegar e aceitar, ter essa vivência do amor de Deus, né? Do amor de Deus, do pecado, da fé e da conversão, do senhorio de Jesus, da vida em comunidade. Então, tudo isso é necessário para que a gente possa se assumir como filho, se assumir como parte integrativa do reino de Deus. Então, a gente pegou e desde o início pegou e colocou, né? O leigo e a leiga, ele necessita ter essa base. Eu faço parte de um corpo místico. Eu sou um sujeito eclesial. Então, quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem essa base, né, construída de quem somos, então temos também essa importância de que nós devemos cada vez mais propagar esse reino de Deus. E como é que a gente vai propagar? Então, tudo isso são coisas que vão mudando nossa conduta, seja na fraternidade, na liberdade e também na justiça. Né? Como pega e fala, né? Não adianta pegar e dizer que é cristão e simplesmente está caindo nos mandamentos da lei de Deus e indo de contra aquilo. Então, a gente tem que ter essa vivência. Quais são os mandamentos da igreja? A gente está indo conforme aquilo que é pedido ou está indo contra aquilo? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Se a gente é cristão, se a gente é um leigo e leiga, a gente precisa dessa consciência. O diálogo como caminho. A igreja, em saída, desboca na interação com o outro. Diz no Evangelho Gáudio, do 20 ao 24. Então, a igreja, certo? Ela não, a igreja primitiva, quando ela pegou e foi alicerçada, ela foi de boca em boca na interação com o outro. As pessoas viam a expectativa. Nossa, como Paulo está diferente, como Pedro está diferente, eu quero isso para minha vida, eu quero vivenciar isso. E nisso também a gente precisa pegar e esboçar, né, no nosso diálogo como caminho. Como está sendo o nosso diálogo com o outro? Muitas vezes a gente volta para aquela velha palavrinha, o julgar. A gente julga, em vez de pegar e tornar o diálogo algo atrativo, conversar com a pessoa para que ela possa ter uma consciência. Não, a gente só vai em cima do julgamento. E daí a gente bate mais uma vez naquilo que o Papa Francisco ele pega e pede, né? A gente deve cada vez mais acolher as pessoas, trazer elas para dentro. E como é que a gente vai trazer elas para dentro se toda vez a gente pega e julga? Então, deixe que as pessoas elas adentrem, certo? E com o processo, com o caminhar, certo? Com a formação, ela vai modelando e vai se tornando um modelo de cristão perfeito. Perfeito só Cristo, mas a gente vai tentando a perfeição, como diz Santa Teresa de Ávila. Então, contemplação e ação como exigência. Existem critérios, certo? Esse contemplação e ação como exigência é aquilo que eu peguei e falei desde o início, tá? Para poder já passar para o próximo ponto, é a contemplação. A gente deve observar também como é que está sendo a expectativa. Lógico que eu estou vendo aqui o diácono pegando e passando a mão no rosto, isso já me dá uma inquietação. Será que ele está gostando ou não? Será que está sendo atrativo ou não? Eu olho para a Edilene procurando a melhor posição para poder pegar e participar da formação. Vejo o José Fernando ali, que está simplesmente com a câmera desligada, mas tem fé em Deus que está lá anotando tudo para que possa pegar e passar para a sua diocese. E nisso, a gente pega e entra nessa contemplação, de observar, de pegar e ver se está sendo atrativo ou não. Porque, senão, a gente deve mudar o nosso roteiro. Porque isso, a contemplação, a observação, faz com que a gente mude a nossa explanação e a forma como a gente deve ter essa ação. Tá vendo? O Fernando já pegou e já abriu. Obrigado, Fernando. E a gente vai construindo. Critérios hermenêuticos. Aprender, ensinar a interpretar os textos. No documento de Malines, mais uma vez eu trago ele, certo? Ele pega e fala que, eu vou pegar e trazer o movimento da renovação carismática católica, porque daí a igreja, certo?
antes do Concílio Vaticano II, certo? Estava toda ela como vivência em latim, teve muitas e muitas coisas. Então, com o Concílio Vaticano II, que foi há 50, me ajuda, Diácono, foi há 50 anos atrás, correto? Isso, vai fazer 60, beleza. Então, antes disso, a vida, certo, era toda em latim, e toda mais clériga. Tanto é que antes toda a oração eucarística, ela era só com o clérigo, só com a parte clériga, certo? E os leigos, justamente, tanto as orações devocionais que a gente tem tanto hoje, enquanto estava se rezando latim, os leigos estavam naquela oração clériga até o momento da comunhão. Hoje, depois do Concílio Vaticano II, então, a gente tem uma oração eucarística onde o presbítero, ele faz uma parte da oração e a Assembleia responde, correto? Não é assim que a gente vivencia na Santa Missa? E nisso também houve muitas mudanças. Então, voltando à renovação. Então, a renovação trouxe de volta, certo? O uso da palavra, o uso da Bíblia, né, para o cotidiano. Porém, houve uma preocupação muito grande com os clérigos, dizendo que os leigos eles não sabiam, certo, dessa importância hermenêutica de como utilizar a palavra. Então, é necessário ensinar a interpretar os textos, porque eu me lembro muito sobre aquilo que minha bisavó dizia à minha avó, né, sobre o cuidado de ler o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é o livro das revelações, que simplesmente o mundo vai acabar. Então, precisa ter muito cuidado, porque senão vai sair coisas de lá e a gente vai ficar vendo coisas e vai ficar perturbado. Então, coisas de interior, né? E hoje, com a questão de estudo, de ensino, a gente consegue pegar e entender o contexto e as conotações que são dadas no livro do Apocalipse. E assim como a Etienne pegou e falou, a importância dos ciclos bíblicos, da leitura da palavra e de, sim, poder interpretar o que diz cada texto. Porque se a gente não estuda, a gente simplesmente vai estar colocando conotações que são ao pé da letra. Não é aquilo que se está dizendo na palavra ou na vivência que a gente vai estar propondo, certo? Então, primeiro tópico, sobre esses critérios hermenêuticos, que a gente deve ter cuidado na hora de construção da nossa formação. Primeiro, que nenhum texto fala por si mesmo, ou na sua literalidade. Foi o que a gente pegou e falou, correto? Então, a gente deve ler e reler o contexto, a conotação que aquele texto está falando, certo? Se ele pegou e está falando da saída dos hebreus, certo? Por que está falando dessa saída dos hebreus? Qual vai ser a importância de pegar e colocar esse texto para essa formação? Qual vai ser a base que vai ser dada? Então, esse é um cuidado que a gente deve ter na nossa formação. E um outro tópico, que existe uma circularidade hermenêutica inevitável entre o texto do passado e o contexto presente. Então, quantos textos bíblicos a gente pega e lê que foram conotações do passado, mas que condizem à nossa realidade de hoje? Não é verdade? Então, é inevitável que a gente não sinta isso. Porque realmente a palavra de Deus, ela tem esse alicerce de servir para todo o tempo, de dar toda essa estrutura para cada um de nós, certo? Então, isso é inevitável que haja essa circulação. Porque a hermenêutica, que existe um outro ponto, que existe leituras equivocadas das escrituras a serem superadas e evitadas. Como eu peguei e falei sobre a realidade dos meus bisavós com minha avó, né? Quantas pessoas ainda têm medo do livro de Apocalipse? Quantas pessoas ainda evitam alguns livros? Então, é necessário que a gente possa pegar e superar e evitar esses medos e poder entender o que significa cada coisa. Um outro tópico, que existem métodos de leitura do texto que precisam ser conhecidos. Então, eu posso pegar e colocar com toda a profundidade sobre a própria animação bíblica de nossa arquidiocese. Quando chega antes mesmo de setembro, já prepara vários contextos, várias metodologias para que possam pegar e fazer o estudo bíblico proposto pela CNBB.
Então, é necessário que a gente possa pegar e ver que existem métodos de leitura, existem formas onde a gente possa cada vez mais conhecer a palavra e ter essa vivência. Um outro tópico, que a leitura do texto acontece dentro de uma comunidade de fé, que possui modos de ler o texto e transmiti-lo no decorrer da história. Então, é necessário que a gente possa pegar e acontecer que, ter a consciência que, por mais que eu esteja pegando e falando uma formação sobre parâmetros básicos para a formação do laicato, certo? Conforme aquilo que pegou e foi dado na metodologia construída por mim, vocês vão repassar de uma outra forma, porque é aquilo que vocês entenderam. E assim, e esses fundamentos vocês devem alicerçar e construir conforme a realidade também que vai ser proposta por cada um de vocês, certo? Um outro ponto, a igreja oferece um conjunto de ensinamentos que compõem a chamada doutrina social da igreja. Então, quem ainda não conhece a doutrina social da igreja, então, são pontos em que a gente deve pegar e trabalhar. Quem gosta muito de trabalhar a doutrina social da igreja é a comissão pastoral de ação sociotransformadora. Mas isso não deve ser uma coisa só dessa comissão. Ela deve ser algo construído, algo que deve ser de todo o corpo místico. É da igreja, então deve estar em todo o corpo místico. As escrituras dos textos bíblicos e da tradição exigem um processo de aprendizado. Como eu peguei e falei para vocês sobre a questão da leitura das encíclicas, dos documentos da CNBB e de todo texto, né? Tanto bíblico como também da tradição da igreja. É necessário um processo de aprendizagem. Muitas vezes é bom a gente pegar e fazer pequenos grupos onde tenha um diácono, pessoas que tenham esse estudo de teologia, para que possam pegar e ajudar a essa hermenêutica e poder pegar e ter um entendimento comum. Então, vamos para os critérios históricos sociais, certo? Para que a gente possa pegar e dar continuidade. Deixa eu ver a hora. Certo, a gente vai correr um pouquinho para dar tudo certo. Então, Deus fala através da história presente. Então, qual é a história que cada um de vocês está vivenciando? Certo? O que é que vocês estão tendo, estão vivendo? Então, os primeiros pontos que daí é abordado no livro, certo? Então, tem a conjuntura econômica atual, a globalização, a crise mundial, a pobreza, a ideologia do capital. Então, tudo isso, Deus fala através da história presente. Eu posso pegar e falar um pouco da nossa região metropolitana sobre a questão de quantos moradores de rua nós temos nas ruas hoje. Então, isso são conjunturas econômicas atuais. A pobreza que a gente está vendo do povo, sobre a crise da pandemia que a gente está vivendo, o quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas que tiveram que se reinventar. Então, tudo isso são critérios históricos sociais, certo? E Deus está falando a partir da história de cada um. Um outro ponto, a realidade política, a crise da democracia liberal, a emergência da ultradireita. Então, tudo isso, certo, como realidade política, também mexe nos critérios históricos sociais. Eu vou pegar e evitar falar um pouco, certo, da nossa situação política hoje, para não pegar e não se tornar algo partidário, mas olhando antigas realidades, o que é que mudou, o que é que não mudou, o que é que simplesmente mexeu na estrutura de você como leigo, leiga, de um cristão, certo? Coisas que Deus nos fala através da história presente. Desafios culturais, a cultura do consumo, certo? O individualismo, o egoísmo, a indiferença, a estetização das relações, o patriarcalismo, o machismo, o racismo, são tudo desafios culturais, onde Deus fala a partir da história presente. Então, a gente sempre, a gente da CNBB, nas reuniões que a gente pega e fala do regional, a gente pega e coloca muito. A gente coloca qual é a cultura que a gente pega e está colocando, né? Sobre a importância de cada um, sobre a questão do descartável.
Hoje em dia, fulano só serve para essa missão. Então, fulano pegou e saiu da liderança, saiu da coordenação, simplesmente deixa fulano de lado. Não, não é uma cultura do descartável. A gente precisa ter esse cuidado, né? São os nossos desafios culturais. É aquela questão da valorização. Como é que está o Luciano? Como é que está a Etienne? Como é que está o Fernando? Qual a importância deles? Como é que eles adoeceram? Nossa, sentia a falta deles dentro da igreja. Então, são coisas que a gente precisa pegar e estar tendo esse cuidado. A realidade ecológica. Então, Laudato Si, Papa Francisco, ele pega e coloca a crise socioambiental planetária, a proposta da ecologia integral. Então, tudo isso é necessário que a gente possa pegar e vivenciar. Eu me lembro no evento que pegou e teve da CNLB em Curitiba, né, e a presidente Graça Muriel pegou e disse que ficou encantada, porque todo mundo pegou lá, todo mundo, como forma de preservação, todo mundo pegou e recebeu um copozinho daquele portátil, para que pudesse pegar e estar utilizando todo encontro aquele copozinho portátil, em vez de pegar e ter uma questão do descartável. Então, nisso a gente pega e entra na proposta de ecologia integral, de a gente pegar e estar pensando nos mínimos detalhes, onde a gente pegar e está colocando o nosso lixo, porque a gente está fazendo a divisão de reciclagem, a gente está cuidando do meio ambiente. Então, tudo isso são coisas, são critérios históricos sociais, onde a gente deve ter cuidado. Então, nos critérios teológicos, a teologia como luz para caminhar. Então, um dos pontos para esses critérios teológicos é um fundamento para a teologia da encarnação, a superação do dualismo. Então, a formadora, né, da Capilla Laicato, ela gosta muito de pegar e colocar nesse contexto, porque nos textos do Papa Francisco tem muito essa palavra, encarnação. Então, encarnação é o quê? Nada mais que você tomar posse, você pegar esse vestir, você sentir isso. Então, qual é essa luz para caminhar que a gente está tendo dessa encarnação? Qual o fundamento teológico dessa encarnação? É superar os dualismos. Então, não existe duas realidades, é a mesma. Quando é encarnado, não existe simplesmente aquilo que é divino e aquilo que é humano. Ele encarnou, é um só. Sabe? Então, segundo ponto, a liberdade do batismo, a superação do clericalismo. Nossa, quantas vezes a gente pega e ouve reclamar que algum leigo e leiga é impedido de pegar e fazer algum serviço, alguma ação, porque algum presbítero, algum padre simplesmente não aceitou. Mas também a gente precisa pegar e entrar no ponto. Como foi apresentado a missão? Como pegou e foi colocado, como foi proposto? Então, a gente não vai colocar tudo como culpa do clericalismo, mas também que a gente possa superar o clericalismo. Nós somos membros, partes integrativas do corpo místico de Cristo. Então, como parte mística como parte, né, desse corpo místico, então eu sou um sujeito eclesial. Então eu sou porta-voz, mas aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu estou fazendo, eu tenho consciência isso, o que é que vai desaguar, o que é que vai trazer, certo? Então, é necessário que a gente tenha essa sabedoria para construir e ter essa superação do clericalismo. Lembrando, igreja como horizonte. A gente não vai pegar e trazer aquela questão da hierarquia, sempre na verticalidade, né? De sempre estar subindo, subindo, subindo. Não, horizonte, está todo mundo junto, todo mundo de mão dada. Como diz a palavra da vez, né? Sinodalidade. Então, é necessário que a gente tenha essa sinodalidade. Então, o outro ponto, né, para esses critérios teológicos é a abertura à dimensão à dimensão social, a superação do individualismo. Quantas vezes, dentro das nossas paróquias, a gente vai procurar Dona Maria, ela está no apostolado, ela está como coordenadora do apostolado, ela está como responsável dos ministros extraordinários da Eucaristia, ela está responsável por abrir e fechar a igreja, está responsável por pegar e organizar a quermesse. Então, existe um individualismo imenso. Então,
eu sei que muitas vezes a gente tem a dificuldade de ter pessoas que querem assumir o compromisso, né? Aquela velha questão, né, do Josué. O Moisés, ele simplesmente não quer largar o cajado e o Josué simplesmente está com medo, né, de pegar e assumir o cajado. Então, é necessário que também a gente tenha essa superação de individualismo. Não é só Dona Maria que vai ser responsável pelas coisas. Cada um é um sujeito eclesial. Então, estou batendo muito na tecla disso para que a gente possa ter esse senso e essa responsabilidade, ok? Então, outros critérios, os critérios eclesiológicos, certo? Que é a igreja sinal do reino e servidora da vida. Então, o primeiro tópico é cristãos, leigos e leigas, um rico mosaico de dons e serviços. Gente, um dos pontos que o Papa Francisco ele pega e coloca sobre a beleza da nossa igreja, esse mosaico, né, de dons e serviços. Nossa, por isso que 99% do corpo místico é formado por leigos e leigas. Mas o que faz esses leigos e leigas? Então, é todo um mosaico, toda uma beleza, né, mostrando os dons e serviços. Quais são os dons e serviços que trazem, né, esses leigos e leigas? Será que a gente, como paróquia, a gente sabe todos os serviços e todos os serviços e todas as missões e pastorais de nossa paróquia, de nossa arquidiocese, de nossa diocese, como tem o diácono e o Fernando? A gente conhece cada missão, cada dom. Então, é necessário que a gente possa também superar, até mesmo quando a gente estiver construindo, né, como critério para a nossa formação do laicado. Como é que a gente vai pegar e vai falar sobre a ação de formação de juventude se a gente não tem um contato com o setor juventude? Como é que a gente vai pegar e vai falar sobre a questão do Amoris Laerte, Laes, que é para os casais? Letícia. 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 Isso. Se a gente não tem a vivência com a vida e família. Então, é necessário que a gente tenha esse entendimento, né, do rico mosaico de dons e serviços que a gente tem na nossa igreja. Então, um outro critério eclesiológico é a igreja, comunidade seguidora de Cristo. Então, nada deve ser feito sem ter a visão do Cristo. É pegar e se colocar. Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Isso diz muito o movimento da oficina da oração em vida. Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Porque nós somos uma igreja, uma comunidade seguidora de Cristo. Então, não é de Paulo, assim como diz o texto bíblico, né? Não é de Paulo, não é de Pedro, não é de A, B ou C ou D. Isso. Avisaram que estão retornando, né? Antes de retornar, você falou muito aí no documento de Malines. Que documento é esse, Alex? O documento de Malines foi feito, certo, pelo cardeal Suenes, como uma ação de orientação pastoral para a renovação carismática católica, certo? Então, foi um documento que que eu estudei bastante, porque o terceiro documento de Malines, ele foi escrito com a ajuda de Dom Helder Câmara. Então, uma base imensa, né, para a nossa arquidiocese pegar e ter o estudo de Malines. E ele vai aprofundando muito sobre a questão da hermenêutica, sobre a ação de ações pastorais. Mas, para poder finalizar, certo? Porque daí, colocar sobre a questão dos critérios pedagógicos, certo? É necessário a gente pegar e ver a formação com consciência da fé. É aquilo que também eu já coloquei, né? A formação, ela deve ser atrativa, certo? Ela deve ter subsídios onde as pessoas se sintam mesmo que aquilo vai ser bom para mim, aquilo que vai ser algo construtivo, certo? Então, gente, eu não sei nem se coloco para pegar e abrir dúvidas. Etienne, tu vai me falando. Ainda dá tempo de fazer perguntas?
Eu acho que não, porque já estão avisando que vão sair, porque vai começar. Deixa eu perguntar ali ao pessoal, tá certo? Tá. Mas, O pessoal já respondeu o evento auditório. pronto. Obrigado, Cordeiro. Então, pronto. Mas aí, como está aqui, então, tem perguntas que a gente possa pegar e falar, pode ir falando. Cordeiro, pode pegar e parar a transmissão, tá? E daí já encerrou por aqui. É só se o pessoal tiver dúvidas mesmo, para a gente poder deixar tudo bem claro. Ok? Fernando? Thiago Luciano? Não, Alex, ok. Maravilha. Não, eu acho que o tema, Alex, e também Fernando, é fontes, graça, não, como é que é daqui da igreja? Etienne, é? Isso, Etienne. Etienne, você é da igreja de Nossa Senhora das Graças, é? No Engenho do Meio. Engenho do Meio. Estou pertinho de você hoje, viu? Eu tenho um apartamento aqui em Recife. De vez em quando eu vou à missa aí também, com minha família. Mas, enfim, eu acho que é um tema, de fato, muito amplo, né? Que acho que Alex foi feliz em trazer os elementos que eu, pelo menos, considero importantes, né? Em relação à questão do laicato, né? Mas, vezes, há alguns pontos que eu acho que são mais fortes, né? Por exemplo, essa questão da relação entre fé e vida, ou fé e política, né? Que vem sendo muito discutida hoje. Há muitos documentos da igreja que tratam sobre isso, e muitas vezes as pessoas se arrepiam um pouco quando vão falar nessa temática, né? E eu acho que o Conselho Nacional dos Leigos, das Leigas, eu tive a oportunidade de participar, eu sempre participo, viu? Do CNLB, já tive a oportunidade de construir o conselho antes logo no início da minha formação de diácono, ajudei na formação do Conselho Diocesano do Laicato, né? Que eu acho que é outro organismo e muito importante, né? Eu acho que não sei, nas paróquias também isso é muito importante. Esse é o espaço organizativo do laicato, né? Que é fundado, sobretudo, na pessoa de Jesus Cristo, né? Mas, assim, voltando a falar nessa dimensão de fé e vida, ou fé e política, né? A minha questão, assim, para uma reflexão nossa, era perguntar, ou provocar, como é que a gente vê hoje, né? Essa dimensão fé e vida, considerando o atual quadro social, político, não exatamente deste ano, dos 2 últimos anos, né? Mas nessas últimas décadas, eu diria, no Brasil, e quais são as implicações que isso tem para a nossa espiritualidade, no caso, para a espiritualidade do laicato, né? Já que é a oficina aqui, né? Eu acho que esse seria um ponto que eu queria ouvir um pouco e comentar, mas acho que nem vai dar tempo, né? Porque já está começando aí já a próxima atividade. Mas foi muito bom, muito bom. Parabéns, espero que a gente... Mas aí só respondendo, Diácono, porque daí eu não quis pegar e trazer a temática e o endosso, né? Mas daí procurem, certo? Como eu peguei e falei, certo? O leigo e leiga, ele é a parte, certo? Em que é a ação, onde o clero ele não pode ir, o leigo e a leiga vai. Então, isso é pedido no documento de Aparecida. Então, falando, certo, no Conselho Nacional do Laicato do Brasil, procure o Pacto pela Vida, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, certo? Então, o Pacto pela Vida, certo, vai entrar justamente nessa questão de defesa da vida. Então, a gente pegando e falando nessa conjuntura, a defesa que a gente pegou e está fazendo esse ano como conselho é justamente entrar, né, nessa ação de vacina para todos, de pegar e ter o cuidado de ou ter vida para todos, e que sim, possa pegar e ter alimentação, e conforme a conjuntura e a dificuldade que cada um está tendo. Porque, infelizmente, né, a gente tem esqueci a palavrinha, que daí essa é tema de outra formação, mas existe uma hierarquia, né? E para estar nessa hierarquia é necessário a nossa voz, a nossa condição. Então, cada um de nós dá essa voz a essa pessoa que está nos representando.
E se essa pessoa que está nos representando não eleva a necessidade do povo, então o que é que essa pessoa está fazendo? Então, o Pacto pela Vida e pelo Brasil justamente entra nessa defesa. Então, a gente deve ter cuidado, certo? Com toda e qualquer pessoa. E o leigo e leiga justamente é a extensão da igreja. E justamente está aí para fomentar também nessa parte política. Mas isso é tema para manga de outra formação. Isso. E essa questão, por exemplo, da participação da mulher, né, leiga também na vida da igreja, por exemplo, o Papa nomeou agora a primeira mulher que participou na história da igreja, que vai participar de um sínodo, que vai ter direito a voto. Isso. Veja, quer dizer, é algo assim que requer da gente, né, pensar um pouco mais sobre o que significa essa atitude do Santo Padre, né? Por que é que ele nomeou pela primeira vez na história da igreja uma mulher que vai participar do sínodo, que já está participando do sínodo, né, na realidade, com direito a voto, né? Porque até então nenhuma mulher tinha direito a voto ainda, né? Isso é muito bom, né? Acho que é um sinal muito forte da presença da vida das mulheres na igreja. Isso. E daí a gente pegando e colocando também como ponto refletivo. A atividade está continuando na internet, no site da Cap Bíblia. Pois é, gente. Então, foi um prazer pegar e estar com cada um de vocês, certo? Muito obrigado, tá? E qualquer dúvida, procura a comissão do Laicato, se não o conselho, certo? Dentro da diocese de vocês, se tiverem, ou se não tiver, vai lá na CND NE2, certo? Que daí é o conselho regional. E lá a gente se encontra, tá bom? Então, um forte abraço e bola para frente. Vamos continuar em todo esse webinar. Tchau.